E para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados André Almeida e João Queiroz. Meus senhores, muito boa tarde, é um prazer tê-los comigo, como sempre, neste fecho de contas. André, começando por ti, víamos estes dados mais desanimadores ou menos animadores, conforme quiseres olhar para o copo, conhecidos esta semana. Pegando nas declarações também de Mário Draghi, já hoje a um jornal lituano, parece-te que as medidas, e aquilo que Mário Draghi diz, poderá ter que tomar mais medidas não convencionais, porque as atuais, para já, ainda ou não estão a surtir o efeito desejado, ou não estão simplesmente a surtir qualquer efeito. Mas do lado alemão, a verdade é que a opinião muda completamente, porque dizem que acham que está a fazer mais do que aquilo que lhe cabia, basicamente, no caso do BCE. O que eu te pergunto é, o BCE poderá ter mesmo que avançar com mais medidas, com a famosa bazuca de Mário Draghi, para conseguir, de alguma forma, fazer descolar as economias da zona euro? Parece-me evidência, mas à medida que estes dados macroeconómicos vão saindo cada vez um bocadinho mais fracos ou amorfos, ou aquilo que a gente lhes queira chamar, a verdade é que cada vez faz mais sentido que o BCE possa ter que pensar num quantitative easing massivo, ou seja, um quantitative easing em que, com grandes montantes a entrarem no mercado, para se poder fazer esses grandes montantes, ter-se-ia que enverdar e ir pelo mercado de dívida soberana. Portanto, estaríamos a falar de comprar um portfólio combinado de obrigações de dívida soberana alemã, dívida soberana francesa, dívida soberana portuguesa, etc. E a Alemanha permitiria uma operação desse género, sendo que as críticas, e podemos dizer, está quase uma guerra aberta entre Mário Draghi de um lado, o governo alemão do outro? A Alemanha está a manter a sua posição que nós vimos conhecendo há vários anos esta parte, desde que começou a crise, e a sua posição é muito clara relativamente à utilização do BCE. Portanto, o BCE deveria apenas utilizar as ditas medidas convencionais, portanto, alteração de taxas, concessão de liquidez aos bancos, mas não entrar pela parte da compra de ativos. Agora, aquilo que nós vemos e os dados mais recentes mostram é que nós vamos olhar para as 4 principais economias da zona euro. Uhum. Olhamos para a Alemanha, que começa a abrandar, a dar sinais Caiu 0,2% no segundo trimestre. Exato. Tem estes dados do IFE, portanto, tratam de expectativas para a frente e que serão piores. Exatamente. A confiança dos investidores. Piores do que o esperado. Tens a França a estagnar, tens a Itália em recessão técnica. A única coisa que está aqui a dar um bocadinho de sinal será a Espanha. A Itália contrai, a França continua a confusão que nós sabemos, pela questão do governo, pelo consecutivo adiamento das reformas estruturais que é necessário fazer. Portanto, está aqui lentamente a cair. A própria Alemanha que teria que fazer reformas também estruturais. Lembro-me, por exemplo, e não me lembro de outra, sinceramente, além do salário mínimo. A Alemanha, sim, a questão do salário mínimo, isso poderia ter um impacto positivo no resto da Europa, porque sendo a Alemanha o país dentro destes 4 que tem melhor capacidade para implementar uma política expansionista, orçamental expansionista, seria a Alemanha que poderia, entre aspas, puxar um bocadinho pelo resto das economias. Sendo que a Alemanha está a abrandar, não parece haver vontade de introduzir esse tipo de medidas. Depois, quando olhamos para fora, temos estes riscos geopolíticos que há um ano atrás não estávamos a contar com eles, né? O Médio Oriente, isto aconteceu há relativamente pouco tempo, ou seja, termos uma espécie de guerra. A questão da Ucrânia, Rússia. A questão da Ucrânia, que primeiro era uma questão muito localizada, mas que claramente já percebemos que tem contornos muito maiores. A questão também do crescimento dos países emergentes, que se vê aqui algum abrandamento dos países emergentes. A China está a fazer um esforço enorme para tentar manter aquela meta realizável, aquela meta dos 7,5% de crescimento para este ano. Portanto, entre as questões internas e as questões externas, temos todo aqui um conjunto de situações que penalizam macroeconomicamente a Europa. Agora, tivemos um fluxo e tivemos o facto de o euro começar a reagir e começar a desvalorizar, ao qual não é alheio também esta retirada de estímulos por parte dos Estados Unidos. Há menos dinheiro na economia mundial em termos de alocação de ativos. É natural que possa haver algum repatriamento de capitais, menos ativos para investir também em euros, porque, por exemplo, os bancos centrais
aplicam as suas reservas num cabaz diverso de moedas. Portanto, apesar de poderem ter muitos dólares, têm que transformar isso noutras moedas e, portanto, investiram nestes últimos 2 anos muitos montantes em euros para diversificar relativamente ao euro. Esse tipo de inversão de movimentos pode permitir que o euro se mantenha cá em baixo durante mais algum tempo. Isso poderia ter impactos positivos macroeconómicos e esse é um dos argumentos utilizados pelos defensores do não quantitative easing para já. Mas vamos ver. João, olhando para aquilo e pegando nesta deixa do André do quantitative easing, olhando para o papel que o BCE tem tido, olhando para as medidas que foram implementadas e que a verdade é que pouco ou muito pouco têm surtido em termos de efeitos visíveis ao nível da recuperação económica. Mário Draghi também já disse que o BCE sozinho não faz milagres, portanto é preciso que os países, cada um individualmente, faça as suas reformas estruturais necessárias, mas a questão que te coloco é, poderá estar um pouco limitada nas suas ferramentas, na sua forma de atuar, pelo menos esta nova forma de atuar do BCE, por causa do papel da Alemanha, por causa da postura que a Alemanha tem mantido e que tem feito questão de acentuar nos últimos tempos? Vejamos da seguinte forma. Mário Draghi, em termos daquilo que é a política monetária, já não lhe resta muito mais dentro da política convencional. Salvo erro. E a verdade é que nesta altura deverá estar, já terá feito certamente contas à vida, passa a expressão, porque acaba por correr um grande risco gastar o último trunfo e depois, se ele não surtir efeito, não há mais nada a fazer, pelo menos do lado do Banco Central. E com o discurso de hoje, acho que ficou um bocado também patente, colando também aquilo que ele disse no início do mês de setembro, quando encostou a taxa de juros diretora nos 5 básicos, não é? Sim, 0,05. Pronto. Não há muito mais a caminhar por aí. Relativamente àquilo que falámos na semana passada, quando ficámos a saber qual tinha sido o consumo através do TLTRO da janela de liquidez ou do envelope financeiro, como se quiser chamar, junto do Banco Central Europeu, ficou um bocado abaixo daquilo que eram as expectativas, porque há aqui também alguns desafios. Portanto, passar para o quantitative easing provavelmente poderá ser aqui a arma derradeira, ou provavelmente o instrumento com mais eficácia, ou como alguns investidores dizem, a bomba atómica para poder ser utilizada, ou a bazuca. Faço-te a mesma pergunta que fiz ao André, que é, e a Alemanha, que tem estado tão crítica, com o Wolfgang Schäuble hoje, mais uma vez, e nas últimas semanas tem falado quase todas, ou em todas, a dizer que não está propriamente satisfeito com estas medidas do Banco Central Europeu. Do outro lado temos Mário Draghi a dizer que se calhar vai ter que, ou que a porta está aberta para mais medidas não convencionais. Como é que avança sem o apoio da Alemanha? Provavelmente, ou de duas formas. Ou vai continuando a trabalhar aqui no plano das expectativas, fazendo os seus anúncios mais pela intervenção verbal, algo que ele tem que mostrar nos 2 anos ter sido muito eficaz, e noutra perspectiva, esperar que possa haver algum acontecimento extraordinário, mas que não tenha uma magnitude tal que impacte completamente ou imploda completamente a evolução do ritmo de crescimento da Europa. Dito de outra forma, neste momento Mário Draghi está a olhar mais para a frente e pensar, se houver algum cataclisma, ou seja, do ponto de vista financeiro, económico, algo como, por exemplo, o ritmo de crescimento na China sussurrar, ou estar demasiado dependente do mercado, da evolução do mercado imobiliário, ter demasiado crescimento e não conseguir estar à volta dos 7,5, provavelmente isso pode impactar e fazer com que a própria Europa tenha, aqui, no seu global, a expectativa de crescimento para este ano já é magra e passa a ser de contração. Aí provavelmente terá que avançar mais rapidamente para o quantitative easing. E aí pode dizer, estão a ver, houve aqui um choque externo, temos esta necessidade de evoluir nesse sentido. E aí tem outro argumento. Pronto, exatamente. A Alemanha tem que pensar, temos aqui o perigo de contágio, não podemos fazer nada. Qual é o argumento da Alemanha para não avançar para já com o quantitative easing? Porque grande parte daquilo que se pedia há 1 ano ou 2 anos atrás, que era a mutualização da dívida, os Eurobonds, o quantitative easing tem aqui uma contrapartida, mais impressão de notas e moedas euro. O maior impacto aqui provavelmente será baixar o valor da economia alemã, contrabalançar e haver uma importação, ou de outra forma, uma exportação de dívida da soberania dos países da periferia para o centro da Europa. Portanto, haverá aqui mais alargamento do balanço do BCE. Portanto,
Só nessa perspectiva é que provavelmente a Alemanha pode admitir que possa-se utilizar de uma forma mais eficaz o quantitative easing. Até lá, provavelmente vai tentar aqui dosear um bocado aquilo que é a expectativa de Mário Draghi para os próximos meses, a começar a imprimir mais moeda para adquirir dívida, provavelmente já não é tanto soberana, mas provavelmente tier one de algumas empresas e de alguns pacotes de crédito, digo eu, e nessa forma tornar mais, arranjar outro nível de entendimento com a Alemanha. Até lá, sim, provavelmente, se calhar vamos continuar aqui a degladiar-nos e acompanhar e ver a evolução daquilo que é o incipiente crescimento. Falou-se muito bem aqui, em 4 ou 5 países que representam entre 50% a 60% do PIB da zona euro. Estamos a falar nas maiores economias. As restantes, os outros 40% ou 50%, são pequenas economias muito abertas ou médias, como a portuguesa, que reflete mais o impacto, não tem capacidade de se impor dentro da zona euro, tem mais capacidade de recebe os choques dos outros, destes players, destes 4 provavelmente players. São economias que atuam mais em nichos de mercado, podem atuar mais em economias emergentes e dessa forma conseguem capturar negócio e capturar crescimento económico, mas dentro da zona euro não conseguem impor a sua economia ou ter um poder negocial. Eu acho que o Draghi tinha que continuar com este discurso por uma ou duas razões muito simples. Primeiro ponto, aquele programa que foi anunciado para a compra de ativos... O TLTRO só agora é que poderá começar a fazer efeito. Mas estás a falar do ABS. Estava a falar dos ABS, mas, por exemplo, o TLTRO também tem uma questão que é, uma das justificações para que os bancos não tenham ido ao TLTRO, para além da pouca procura por crédito, portanto não fazia sentido eles irem. É a questão dos testes de stress. É a questão dos stress tests e do Asset Quality Review. Portanto, só depois dos bancos terem os seus balanços perfeitamente analisados e perceberem se terão que fazer novos aumentos de capital, é que poderão se concentrar um bocadinho mais na parte operacional. Mas também poderia ser, e essa é uma questão interessante que ainda também não vi analisada, que é, olhando para essa questão em concreto, o facto dos bancos não quererem participar, ou pelo menos com a procura que se esperaria, neste TLTRO, porque têm receio, estão à espera de perceber qual é o balanço que o BCE fará dos seus balanços, passo a redundância. Não poderia daqui advir algum receio de que a banca se calhar não está assim tão sólida quanto se esperaria, porque também nem sequer quer avançar para uma operação deste género? Na minha opinião, esse é apenas um dos argumentos. Há um segundo argumento que é o facto de a taxa de juros diretora estar no 0,5 e se ir manter com a certeza pelos próximos 2, 3, 4, 5 meses, permite que os bancos que precisam de utilizar o financiamento do BCE, porque há muitos que não precisam e conseguem se financiar no mercado mais baixo, possam manter-se durante estes 2, 3 meses até à próxima operação, financiar-se nas operações normais do BCE aos 0,05, em vez de irem à operação da LTRO, que é 0,15. Portanto, isso também tem uma explicação técnica do mercado monetário no curto prazo. Essa outra é claramente uma maior, que eu percebo os medos que tu estás a colocar e pelos vistos, ainda ninguém teve esses receios, porque não se viu esses receios expressos nem na reação dos mercados e nem se viu, pelo menos que eu tenha visto, por parte dos analistas, João, que é quando tens o BCE de um lado a ceder liquidez, a fazer empréstimos baratos a 4 anos, com limitações, já sabemos, mas que o objetivo é fazer chegar à economia real, sendo que nos entretantos, passa a expressão, também é possível usar para outros fins. A questão que se coloca é porque é que a banca não adere, não procura esta liquidez? Há aqui um círculo vicioso, um ciclo virtuoso que tem que ser quebrado. Qual é? Os bancos, para poderem assumir mais risco dentro dos seus balanços, depois do que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, houve uma reformatação, houve um conjunto de políticas também de risco e de atribuição e de análise de crédito que modificou. Portanto, há aqui também um ciclo vicioso que tem que ser quebrado, que depende de quê?
As economias têm que dar um certo ritmo de crescimento, têm que atribuir um certo conjunto quer nas economias regionais, quer da zona euro, tem que haver uma capacidade da economia crescer 2, 3% para os bancos, as instituições de crédito poderem entrar num certo perfil de risco. Provavelmente só a partir daí é que podiam chegar a ir buscar essa liquidez para colocar no mercado, para alavancar as empresas e para permitir que houvesse esse crescimento. Enquanto este ciclo não for quebrado, é mais complicado. Não se pode estar a pedir, digo eu, a uma instituição de crédito, e acho que isto é racional, que você vai estar vamos avaliar a qualidade da sua carteira de crédito, contudo, a economia não tem um ritmo de crescimento que seja consistente para ela assumir um determinado nível de risco. Pronto, para não entrar em desafios que têm a ver com aquilo que são os depósitos dos aforradores da economia, eles também têm que adotar determinadas práticas. Enquanto, nesta perspectiva... Mais que tudo, é uma questão de confiança, ou seja, os empresários, que é quem pode investir, porque há que também distinguir no crédito dois tipos de créditos. Exato. Deixa-me só fechar também este ciclo que vou pôr num outro ponto e que Mário Draghi também focou aqui, que era, ele gostava também, deu esta nota, ficou esta sugestão ou impressão, que ele queria saber como é que estava a evoluir a política orçamental dos vários governos e que margem é que eles tinham. Basicamente, provavelmente a leitura pode ser demasiado rápida, mas deve ser assim. Provavelmente deve haver aí alguns excedentes, não só da balança de transações de certas economias, como a alemã, como de outras instituições, que provavelmente faz algum sentido, em vez de ser o Banco Central Europeu a apoiar a economia da zona euro, serem essas economias a reduzirem este espaço e este ganho e a assumirem mais risco. Portanto, enquanto o setor bancário e a sua relação com as microempresas, crescimento global e alguns Estados da zona euro conseguirem criar este tripé, provavelmente fica mais difícil. O enfoque, é verdade, é a questão da confiança. Já há confiança, pelos vistos. Basta olhar, por exemplo, para o crédito na zona euro. O próprio BCE também acabou por divulgar tipo esses dados e mostra-se que continua negativa a concessão, embora tenha havido ali uma melhoria ligeira, curiosamente do lado das famílias e não tanto do lado das empresas, e vai de encontro àquilo que estavas a dizer, a falta de expectativas, e, portanto, quem não sabe o que é que vai acontecer no futuro mais próximo não vai investir à cega. Sim, porque o facto de nós termos, ainda quando vimos estes dados do IFA, do PMI, alguns analistas, várias pessoas que olham para isto dizem que as previsões macroeconómicas para este ano já baixaram, nós até já acreditamos que as previsões serão mais baixas do que, por exemplo, o BCE, o próprio Montepio, o Departamento de Estudos Montepio, acha que o crescimento vai ser de 0,8 neste ano e não 0,9 que o BCE diz. Por exemplo, portanto, olhando para isto, é natural que os investidores de crédito, quem precisa de crédito, que são o quê? São as empresas, relativamente ao crédito para investimento, ou seja, o crédito para novas empresas, para aumentar as suas produções, etc., é natural que se contraiam. Enquanto nós não quebrarmos esta questão, isto é uma questão essencialmente de confiança, também a procura será sempre muito à base do crédito para substituição de dívida, do crédito para curto prazo, e que é um crédito que naturalmente tem e obriga a que as malhas, ao nível da concessão de crédito, os critérios que são utilizados para analisar esse crédito sejam mais apertados. E, portanto, mais que tudo é uma questão de confiança. Agora, voltando um bocadinho àquela ideia que estávamos a falar do TLTRO, também há uma outra questão, que é o Draghi queria ganhar tempo, e com este tipo precisa ganhar tempo, porque ele anunciou na última conferência de imprensa este programa para comprar covered bonds e os tais ABS. Mas ainda não são conhecidos. Primeiro que tudo, o programa não está em implementação. Isso é mais que tudo. Portanto, todo o efeito que isto possa ter é verbal. Faltam conhecer basicamente todos os pormenores. Que tipo de ativos, que tipo, relativamente aos ABS, que tipo de estruturas é que se podem comprar. Depois temos que ver que isto é um mercado que tem muito pouca dimensão. Portanto, ou criamos critérios generalizados que permitam aos bancos começarem a avançar para titularizações e, portanto, o mercado de titularizações disponíveis para serem compradas pelo BCE aumentaria, portanto aí já poderia haver um impacto. Então, com estes instrumentos que nós temos, e naturalmente depois o BCE quererá
porque o instrumento ABS existe uma complexidade grande da forma como são desenhados os instrumentos, portanto o BCE só poderá avançar para instrumentos que sejam mais ou menos padronizados, mais simples, e portanto, tendo em conta estas limitações todas, o mercado torna-se muito fino, pouco volume que o BCE pode comprar, e portanto os impactos em termos práticos, para além da questão verbal, mas os impactos objetivos, para já ainda aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos neste momento, perspectivamos que sejam muito diminutos. Mesmo que a banca, as instituições de crédito no global estivessem a fazer algum exercício para tentar fazer uma estimativa, assumir aqui algum risco de instrumento, por exemplo, nos ABS, se olhar para uma outra componente, aquilo que possa ser a perspectiva da evolução do consumo privado, por aí também as notícias não são as mais espetaculares. E Mário Draghi também referiu a taxa de desemprego, acho que se depende das palavras dele, parece demasiado elevada na zona euro. E a resiliência com que se mantém elevada e pesadamente... Aliás, a forma como fala hoje até parece, e é óbvio que as traduções têm sempre um certo grau de adaptabilidade, mas a forma como diz que as condições económicas têm sido mais fracas do que o esperado, e a ideia geral que fica é que Draghi esperava mais da economia da zona euro, até parece-me em jeito de desabafo quase. Provavelmente, se calhar também está um bocado habituado a olhar muito para as economias anglo-saxónicas, que respondem muito mais ao consumo das famílias. Neste caso, a economia continental europeia provavelmente está mais correlacionada com a evolução do investimento e da despesa do Estado, e não tanto como da despesa das famílias. Portanto, não é tanto da despesa privada ou do consumo privado, como se observa principalmente na economia inglesa como na economia norte-americana, que amanhã, por exemplo, vamos conhecer. Os dados da maior economia do mundo, os dados do PIB norte-americano, são certamente dados que vamos acompanhar também aqui no ETV. João Queiroz, André Almeida, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas. Fazemos um curtíssimo intervalo, não saia daí.